Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre David Brooks, né, o vídeo na mesma toada do vídeo do Sané, né, do Rashford e do Pogba, como ele pode voltar a ser útil para o Bournemouth nessa reta final de temporada, depois da volta da pandemia, né. David Brooks na temporada passada foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Bournemouth, né, principalmente, acho que da primeira metade da temporada passada, ele talvez tenha sido o melhor jogador, né, galês, ele veio do Brentford, e é muito curioso pensar no David Brooks, né, porque ele é um jovem, vindo da segunda divisão inglesa, do país de Gales, que não é exatamente um grande revelador de craques, até nos últimos anos vem tendo alguns bons nomes, a seleção vem conseguindo ter bons nomes em cada posição, mas de forma geral não é exatamente um país que revele grandes jogadores, de forma geral. Óbvio que tem Giggs, tem o Bale aí, mas assim, como um todo não é exatamente um país que revela grandes jogadores. Como eu falei, até nos tempos recentes, vem tendo bons jogadores nas posições, né, em cada uma das posições do campo. Mas assim, voltando a falar de David Brooks, eu acho muito curioso o David Brooks se destacar numa equipe como o Bournemouth, que se consolidou na Premier League, né, conseguindo permanecer na principal liga do mundo, até com um estilo de jogo bem consolidado, de certa forma, permanecendo até com certa tranquilidade. Né, um time das transições e velocidade, né, jogadas definidas de forma muito rápida, e para isso, né, você tinha que ter os principais jogadores, né, do Bournemouth, tinham que ser jogadores com essa característica de velocidade, né, jogadores mais intensos. Né, então, se a gente pensa nos principais jogadores do Bournemouth, né, do meio para frente, a gente consegue definir dois grupos, ou jogadores de lado com velocidade, ou meio-campistas que são importantes para combater e tem no passe longo a principal característica. Então a gente fala de Andrew Surman, Dan Gosling, por exemplo, enfim, Lerma, que por mais que fique muito machucado, é um jogador muito importante. Se a gente fala agora nos jogadores ofensivos, Ryan Fraser, Joshua King, o próprio Callum Wilson, que faz muito bem o pivô, mas serve também para ser lançado, o Harry Wilson, que não vem necessariamente tendo um bom desempenho nessa temporada, pelo menos na minha opinião, mas também é um jogador que consegue fazer muito bem essa diagonal desse meio aberto, partindo pela direita. Por mais que não seja exatamente um velocista, é um jogador que consegue ser intenso quando faz esse movimento da diagonal. Se a gente fala de David Brooks, a gente está falando de um meia que pode jogar aberto, pode jogar por dentro, mas não necessariamente tem velocidade, não é exatamente um jogador com capacidade física para combater. Ele é muito mais o cara que recebe a bola no pé e cria um espaço a partir ou do passe ou do drible curto. E dessa forma ele conseguiu ser um dos principais jogadores do Bournemouth na temporada passada. Isso que é interessante, né? O Bournemouth nessa temporada sofreu com muitas lesões, até fiz um vídeo falando, se eu não me esquecer eu coloco aí na descrição do vídeo. Foi um dos times mais azarados da Premier League nessa temporada, porque perdeu uma série de jogadores pelo caminho e já no início da temporada perdia o David Brooks e o Ryan Fraser em diversos momentos por conta de lesão. O Ryan Fraser até tem a questão também de não ter conseguido voltar a atingir o nível que atingiu na temporada passada, onde foi também um dos principais jogadores do Bournemouth e também no campeonato inglês, né? Só não deu uma das assistências com o Hazard. Mas como um todo, o Bournemouth sofreu muito com essa questão das lesões, né? Isso prejudicou muito o time na temporada, né? Essa temporada está até sendo um pouco atípica, né? Com o Bournemouth tendo uma situação muito mais complicada do que a gente viu nos últimos anos, quando o time subiu pela primeira vez na temporada 14-15, né? A primeira temporada do Bournemouth na Premier League foi a temporada 15-16. Né? E eu fico pensando assim, o David Brooks ele volta em um reforço muito interessante, afinal de contas é um jogador de uma característica única nesse time do Bournemouth, um meia que consegue pensar o jogo tendo a bola no pé, mas em compensação o momento no time talvez exija medidas um pouco mais desesperadas, porque a situação não está nem um pouco tranquila para o time do Ed Howe. Então isso, na minha opinião, pode jogar um pouco contra a volta do jovem galês para a equipe praiana da Premier League, né? Então, assim, o Bournemouth ele se acostumou a jogar ou num 4-4-2 ou num 3-4-3, o que não é exatamente as melhores formações se a gente pensa em ter um jogador com as características do David Brooks. Mas a gente pode pensar, por exemplo, num 3-4-1-2, tendo justamente o David Brooks como esse meia de ligação, né? O Solskjaer no Manchester United fez isso em alguns jogos, tendo ou o Lingard e agora posteriormente o Bruno Fernandes como esse cara atrás de uma dupla de ataque. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no Pep Guardiola, o Manchester City, é difícil você ver o Guardiola partindo de um 3-4-3 ou de um 3-4-1-2, mas no decorrer dos jogos, né, você vê, por exemplo, o Rodri afundando e o De Bruyne ou o Mahrez fazendo essa função de meia de ligação em diversos momentos.
à frente do Sterling e do Agüero, funcionando quase como uma dupla de ataque. Então você tem jogadores desse perfil um pouco mais de meia de fato do que um ponta ou aquele meia aberto para jogar nessa função, nesse esquema de 3 zagueiros com times que vão jogar em transição. O Manchester City não é tão caso, mas o Manchester United, o Solskjaer conseguiu jogar muito bem nesses jogos onde o time naturalmente teria menos posse de bola. Então o Ed Howe tem também essa opção para montar o seu time. Enfim, eu acho que a questão que mais pesa nesse sentido é a mesma coisa do Sané e do Pogba, né, como eu falei nos últimos 2 vídeos. É a questão física e de ritmo de jogo. Só que, no caso do Bournemouth, tem a questão de ser um time numa situação desesperada. A situação do Bournemouth é muito complicada, como nunca antes foi na Premier League desde que o time subiu. Então isso também pode entrar como um fator negativo. Mas enfim, vamos ver como é que o Ed Howe vai conseguir organizar o David Brooks, que na temporada passada chegou a atingir um status de um dos principais jogadores jovens, se a gente pensa nos britânicos, né? Irlandeses, escoceses, ingleses e galeses. Ele chegou a atingir esse status, jogou muito bem, né? Principalmente a primeira metade da temporada passada dele, ele teve um impacto inicial muito grande pro Bournemouth, muito grande mesmo, né? Ainda mais pensando que ele veio da segunda divisão, né? Nunca tinha jogado na Premier League antes. Mas enfim, comente aí embaixo sua opinião, pode discordar, né? Se isso para discordar ou para concordar, tá? É isso, espero que tenham gostado.